Os documentos de prestação de contas do município de São Pedro do Sul, relativos a 2009, foram aprovados por maioria na reunião do Executivo Camarário Municipal que teve lugar na passada segunda-feira. A discussão deste ponto demorou pouco menos de uma hora, sendo que os dois vereadores socialistas acabaram por votar contra os mesmos documentos. Pedro Mouro foi o porta-voz das críticas socialistas, tendo apresentado uma declaração de voto para justificar a sua posição. Os vereadores do Partido Socialista votam contra a prestação de contas de 2009 da Câmara Municipal de São Pedro do Sul por considerarem que financeiramente o município se encontra numa situação insustentável, gravosa, intolerável, causando uma autêntica atrofia orçamental para os próximos anos. Não obstante ter vendido o balneário do Afonso Henriques em 2008, não obstante terem visto aprovado um empréstimo em condições especiais para a regularização de dívida a fornecedores, num total de quase 3 milhões de euros, não obstante terem beneficiado de mais receitas correntes comparativamente a anos transados decorrentes da nova Lei das Finanças Locais, não obstante usufruírem de receitas extraordinárias provenientes de rendimentos de propriedade, estou-me a referir aqui à energia eólica, a situação financeira continua deficitária, com a capacidade de endividamento líquido quase esgotado, na ordem dos 95%. Ao analisarmos os documentos apresentados, deparamos com uma dívida total de 22,8 milhões de euros, representando um aumento de 17% relativamente ao ano 2008. Nesse valor destaca-se a dívida de curto prazo, que voltou a aumentar, tornando-se ainda mais grave se considerarmos que existem obras de caráter eleitoral que em 31 de dezembro de 2009, na sua maioria, ainda não estavam acabadas e ou faturadas. Veja-se os casos das variantes à Vila e a Estrada de Tindelo. Por outro lado, importa ainda acrescentar à totalidade da dívida o passivo da Termolistur, que deve rondar os 13 milhões de euros. Eu aqui faço um parênteses, como já referi nesta reunião, nós ainda não tivemos acesso às contas da Termolistur, não podemos analisar as contas do município de uma forma consolidada, mas fazendo um valor previsional, andará à volta desses valores. Desse modo, o passivo total do município ronda os 35 milhões de euros, o que é manifestamente intolerável e insustentável. Estranhamos ainda a existência de dívidas à empresa que procedeu à remodelação do balneário do Afonso Henriques, sobretudo depois da autarquia ter vendido o mesmo imóvel para pagar as referidas obras. Isto é, gastou dinheiro que era o dobro necessário para as obras e ainda não pagou tudo à empresa construtora. Todo este desequilíbrio deve-se fundamentalmente ao elevado valor das despesas correntes, 72% do total das despesas, nomeadamente os custos com pessoal, 6,4 milhões de euros, que mais uma vez voltaram a aumentar 5% relativamente a 2008. O vereador socialista solicitou ainda uma auditoria externa às contas e sublinhou que o elevado passivo não pode ser justificado com a diminuição das receitas de capital provenientes de coparticipações do CRENA. O atual Executivo não pode querer justificar o elevado passivo com a baixa das receitas de capital, fruto da inexistência de coparticipações comunitárias via CREN. Urge intervir do lado da despesa corrente, sobretudo controlando mais rigorosamente as compras e os serviços contratados. Os rácios económico-financeiros mais relevantes atestam tudo o que aqui foi exposto e repugnam potenciais empresas fornecedoras de todo e qualquer tipo de serviço de virem fazer à Câmara Municipal de São Pedro do Sul por duvidarem da capacidade em termos de tesouraria desta poder cumprir com as suas obrigações, atempadamente. Assim, haverá menos escolhas em termos de fornecimentos e menos hipóteses de preços mais atrativos. Com uma fatia tão pequena do orçamento a ser utilizada em investimentos, teria de haver necessariamente mais rigor nas opções tomadas. Não entendemos a prioridade política para o Alcatrão e para inúmeras festividades, nomeadamente em períodos pré-eleitorais, em detrimento de investimentos na rede de saneamento, na educação e na ação social. É inqualificável não termos ainda uma perfeita cobertura em todo o concelho de uma rede de saneamento a funcionar e termos um investimento ínfimo nesta área durante o ano 2009. Pelo exposto, os vereadores do Partido Socialista não podem deixar passar este relatório de contas para não sermos coniventes com as consequências que daqui possam advir, sobretudo para gerações futuras. Solicitamos ainda, em nome do rigor e da transparência, que seja feita uma auditoria externa independente às contas da Câmara Municipal para que todos os são-pedrenses as possam verificar de uma forma mais clara. Aos argumentos utilizados pelos vereadores socialistas na declaração de voto, respondeu o presidente da autarquia, António Carlos Figueiredo, que começou por criticar o rigor dos argumentos. O rigor da declaração de voto dos vereadores do Partido Socialista verifica-se logo quando somam a dívida da Câmara à Termolistur e utilizam o argumento da venda do balneário. Aqui é o caso concreto de desonestidade intelectual que aniquila desde logo toda a análise que vieram a fazer. Por outro lado, não falam a verdade quando dizem que a Câmara Municipal tem
Quando dizem que a Câmara Municipal tem falta de fornecedores, isso é rigorosamente mentira. Aliás, é das câmaras que cumpre rigorosamente os seus compromissos, e os atrasos são atrasos normais, e choca-me que realmente nós, que somos credores por parte dos fundos comunitários de quase 2 milhões de euros, isso não diga nada aos vereadores do Partido Socialista, e isso sim é uma dívida que põe em causa a capacidade financeira da Câmara, ou poderia pôr em causa a saúde financeira da Câmara. Em relação às obras, são sempre referidas como eleitoralistas, não é isso com certeza que os sampedrenses analisam. Aliás, fomos a Câmara Municipal do Distrito, ou uma das câmaras do Distrito, e posso referir que talvez seja a primeira em termos de volume de obras deste quadro comunitário, reconhecido, e tanto é reconhecido que vimos aumentado de 70% para 80% a comparticipação, mas penso que O autarca sombedrense referiu-se depois à proposta de auditoria para sublinhar aos vereadores socialistas que, ainda recentemente, a autarquia foi alvo de inspeções por parte da Inspeção de Finanças e que as mesmas contas têm sido vistoriadas pelo Tribunal de Contas. Ainda menos honesto intelectualmente é pretender uma Câmara que no ano de 2009, final de 2008 e 2009, teve uma Inspeção Geral de Finanças e uma inspeção da IGAL. O que não é normal no mesmo ano ter duas inspeções. E estás a falar de auditorias quando é pôr em causa aquilo que são duas entidades tuteladas pelo Ministério das Finanças, e não pode haver melhor auditoria do que são as inspeções que são dirigidas pela tutela. E, portanto, essa ideia de que as contas da Câmara Municipal possam não estar corretas foi uma tentativa, digamos, falhada e frustrada por parte do Partido Socialista, que perante as entidades, e por isso mesmo, por essas insinuações, sempre fomos objeto de fiscalização apertada, e ainda bem, porque devo dizer que, mesmo no Tribunal de Contas, sendo a análise das contas de gerência feitas por amostra, é coincidência que nos apraz registar que as nossas foram quase todas feitas em concreto e não por amostra. O que, aliás, revela que a Câmara de São Pedro Sul é uma Câmara que, para lá da tutela administrativa e financeira, também sobre a tutela do Tribunal de Contas, não poderia deixar passar nada em claro. E, portanto, não seria necessário qualquer auditoria por qualquer empresa, quando, para além da certificação do ROC, nós tivemos, casualmente, ponho entre aspas, duas inspeções no mesmo ano. António Carlos Figueiredo, presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, respondendo aos argumentos divulgados pelo PS na declaração de voto para sustentar o voto contra os documentos de prestação de contas.